Você já teve aquela sensação de que algo estava tentando te alertar? Um sonho repetitivo, uma coincidência estranha, ou até uma conversa que parecia vir na hora exata? Pois saiba que isso não é coincidência. Pode ser Deus tentando se comunicar com você. A verdade é que muitos cristãos vivem no automático, correndo entre compromissos, orações rápidas e dias ocupados, e acabam não percebendo os sinais que o céu envia. E quando esses sinais chegam, muitas vezes são sutis, misteriosos e até desconcertantes. Mas eles estão ali, esperando que nossos olhos espirituais estejam abertos. Hoje você vai descobrir as 3 formas mais comuns que Deus usa para enviar um sinal. Não estamos falando de mensagens espetaculares ou revelações grandiosas, mas de maneiras simples e profundas que tocam diretamente o coração e podem mudar completamente a direção da sua vida. Quando Deus quer falar, Ele sempre encontra um caminho. O mais surpreendente é que esses sinais não são reservados para profetas ou grandes líderes. Eles são enviados a pessoas comuns como você e eu todos os dias. Mas por que tantos não percebem? Porque muitas vezes o espiritual se mistura ao natural e acabamos chamando de acaso aquilo que é, na verdade, um recado do céu. Neste vídeo, vamos mergulhar em histórias bíblicas, testemunhos reais e aplicações práticas que vão te ajudar a identificar com clareza quando Deus está tentando chamar a sua atenção. Vamos falar de sonhos, inquietações espirituais, conexões inesperadas, repetições que parecem estranhas e aquela sensação profunda de isso não é normal. Deus não faz nada sem antes avisar os seus. Se você sente que algo está tentando te despertar, fique até o final deste vídeo. Uma dessas 3 formas pode ser a maneira que Deus está tentando te alcançar hoje mesmo. E talvez o sinal mais claro de todos seja o fato de você estar assistindo isso agora. Imagine a história de alguém que, mesmo frequentando a igreja, vivendo uma rotina cristã tradicional, começou a perceber que algo estava diferente. Era como se tudo ao seu redor estivesse tentando dizer algo que ele ainda não entendia. Esse foi o caso de Lucas, um jovem que cresceu ouvindo que Deus fala, que ele se manifesta, que envia sinais. Mas por muito tempo, Lucas achava que isso era apenas para pessoas especiais, profetas, líderes, gente mais espiritual. Até que ele mesmo passou a viver uma sequência de acontecimentos que o fizeram repensar tudo. Tudo começou com um sonho estranho. Lucas sonhava que estava perdido em uma estrada escura e uma luz aparecia ao longe, mas ele sempre hesitava em segui-la. Esse sonho se repetiu 3 vezes em uma única semana. Na terceira vez, ele acordou assustado e pela primeira vez em muito tempo sentiu vontade de orar. No mesmo dia, ao abrir a Bíblia de forma aleatória, caiu em Isaías capítulo 30, versículo 21. Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Lucas ficou paralisado. Aquilo parecia um eco exato do seu sonho. Deus não grita. Ele sussurra através dos sinais. Dias depois, estava no ônibus voltando para casa e ouviu 2 pessoas conversando sobre o mesmo versículo. Parece que Deus está me cercando, pensou. No domingo, ele escutou de alguém uma outra mensagem e, sim, era sobre a direção espiritual. Ele citou o mesmo texto de Isaías. Era a terceira vez. A partir dali, Lucas percebeu que Deus estava, de fato, falando com ele, de forma clara, consistente, mas sutil. O sonho, a palavra, a conversa aleatória,
A mensagem do culto. Tudo se conectava. Ele entendeu que Deus não precisava aparecer em uma nuvem para falar. Bastava que ele estivesse atento aos sinais. Na Bíblia, vemos esse padrão se repetir. Deus sempre alertou seus filhos antes de agir, e ele o fez de formas diferentes, com vozes, com visões, com sentimentos, com repetições. O sinal vem antes da revelação. Moisés viu uma sarça queimando, mas que não se consumia. Foi aquela visão que o fez parar. E então Deus falou. Jonas viu a tempestade se levantar no mar quando desobedeceu. Aquela tempestade era um sinal de redirecionamento. Gideão pediu um sinal com o velo de lã. Deus respondeu com clareza. Deus usa o cotidiano para falar com o extraordinário. Assim como Lucas, Moisés, Jonás e Gideão, todos nós podemos viver momentos em que Deus fala. Mas precisamos estar sensíveis. Muitos esperam uma voz audível, um anjo ou algo espetacular. Mas o mais comum é o espírito inquieto, a repetição de mensagens, o sonho que se repete, a palavra que se confirma em diferentes fontes. É assim que Deus fala. Lucas decidiu mudar sua postura. Passou a orar com mais atenção, a pedir sensibilidade espiritual e a anotar cada momento em que sentia que Deus estava dizendo algo. Com o tempo, percebeu que estava desenvolvendo uma nova intimidade com o Pai. Sua fé não se baseava mais apenas em rituais, mas em relacionamento real e talvez o sinal mais forte que Deus está te dando agora seja esta mensagem. Ao longo da história bíblica e da vida cristã, Deus tem se revelado de formas diferentes. Mas, entre tantas maneiras, existem 3 formas que se repetem com mais frequência quando Ele deseja chamar a atenção de alguém. Essas formas, apesar de parecerem simples, carregam um poder tremendo. E o mais importante, são usadas por Deus ainda hoje. A seguir, vamos explorar cada uma dessas formas, com base em relatos bíblicos, testemunhos reais e aplicações práticas que podem transformar completamente a sua forma de ouvir a voz de Deus. Sinais através de repetições espirituais. Você já percebeu quando uma mensagem começa a aparecer por todos os lados? Você lê um versículo pela manhã, depois alguém te envia o mesmo texto no WhatsApp. E à noite, você escuta no rádio exatamente sobre aquilo. No outro dia, vê a mesma frase em um vídeo, ou até em um letreiro na rua. Isso não é coincidência. Repetição é uma das formas mais poderosas de Deus confirmar algo. Ele usa isso para te despertar espiritualmente, para mostrar que está insistindo em algo importante. A Bíblia está cheia de exemplos assim. José, por exemplo, interpretou 2 sonhos semelhantes do faraó e disse: o sonho foi duplicado porque esta coisa é determinada por Deus. Gênesis capítulo 41, versículo 32. Quando algo se repete, é porque o céu está comunicando com urgência. Deus sabe que nossa mente natural esquece ou racionaliza. Ele usa a repetição para reforçar, confirmar e até corrigir. Deus repete o que você ainda não entendeu. Um exemplo real. Uma mulher chamada Clara estava em dúvida sobre uma mudança de trabalho. Orava, mas não tinha clareza. Então, num mesmo dia, ouviu uma pregação, recebeu uma mensagem e leu um versículo que dizia: eis que pus diante de ti uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. No dia seguinte, uma amiga lhe disse a mesma expressão em oração. Porta aberta. Clara entendeu. Deus estava repetindo sua mensagem. Se algo se repete com força, não ignore, pode ser Deus. Falando de maneira suave, mas clara.
sinais através de sonhos significativos. A segunda forma comum de Deus enviar sinais é por meio dos sonhos. E aqui vale uma distinção importante. Nem todo sonho é espiritual. Muitos são fruto do nosso subconsciente, das emoções, da rotina, mas existem sonhos que carregam um peso diferente. Você acorda com a sensação de que aquilo não foi apenas um sonho, foi uma mensagem. Desde o Antigo Testamento, Deus fala através de sonhos. Ele avisou José sobre o futuro, deu orientação a Daniel e no Novo Testamento alertou o outro José, o marido de Maria, para fugir com Jesus para o Egito. Quando a mente dorme, Deus pode falar direto ao espírito. Como reconhecer um sonho de Deus? Ele é vívido, forte e de difícil esquecimento. Traz uma mensagem clara ou um sentimento de urgência. Tem elementos bíblicos ou simbolismos profundos. Geralmente vem acompanhado de paz ou inquietação que permanece. É confirmado posteriormente de alguma maneira. Um versículo, uma palavra, um acontecimento, um testemunho real. Um homem teve um sonho no qual uma voz lhe dizia: volte, o tempo está acabando. Ele estava afastado da igreja. Na manhã seguinte, ao entrar num ônibus, viu um cartaz com a mesma frase. Ao chegar ao trabalho, um colega cristão, sem saber de nada, olhou para ele e disse: Deus está te chamando de volta. A mensagem foi confirmada. Ele entendeu o sonho e voltou para Jesus. Deus usa sonhos para alertar, confortar, confirmar e preparar. Ele não parou de usar esse meio. O problema é que hoje poucos dão crédito aos sonhos. Poucos param para perguntar: Senhor, o que esse sonho significa? Por isso, tenha um caderno ou bloco de notas perto da cama. Se um sonho te marcar, anote. Depois, ore. Peça discernimento. Mostre a alguém maduro na fé. Se for de Deus, Ele vai confirmar. Deus não é Deus de confusão. Sonhos espirituais trazem luz e não trevas. Sinais através da inquietação interior e atmosfera espiritual. Essa é provavelmente a forma mais sutil e, ao mesmo tempo, a mais ignorada. É quando o Espírito Santo te inquieta, te avisa, te alerta sem palavras, sem imagens. Apenas com uma sensação forte dentro de você. Você entra em um lugar e sente um peso. Conversa com alguém e sente algo estranho. Vai fazer algo que parecia certo, mas um aperto no peito te impede. Você sente que Deus está dizendo: não é por aí. A paz de Deus é o juiz do nosso coração. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 e 7, Paulo e seus companheiros tentaram pregar na Ásia, mas foram impedidos pelo Espírito. Não houve uma voz. Houve um impedimento interior. Uma sensação de não vá isso. Mostra que mesmo quando algo parece bom, se não é a direção de Deus, o Espírito avisa. Um jovem chamado Felipe recebeu uma proposta de trabalho em outro estado. O salário era bom, a oportunidade era promissora, mas toda vez que pensava em aceitar, sentia uma angústia profunda. Orava e a angústia aumentava. Então decidiu dizer não. Dias depois, soube que o projeto foi cancelado e os funcionários dispensados. Deus o protegeu. Foi um sinal disfarçado de desconforto. Muitas pessoas ignoram essa forma de Deus falar. Vão adiante mesmo com a alma inquieta e depois se arrependem. Por isso, nunca ignore a falta de paz. Se estiver na dúvida entre duas opções, escolha a que traz paz. A voz de Deus costuma ser a que traz equilíbrio, mesmo em meio à incerteza. A voz da carne é ansiosa, pressa, impulsiva. A voz do Espírito é firme, mas serena. Seja sensível à atmosfera.
Às vezes, Deus muda o ambiente para te mostrar uma resposta. Outras vezes, Ele usa a sua própria sensação como um instrumento de direção. Quem caminha em espírito, reconhece o vento de Deus antes mesmo de ouvir o som. Por isso, treine sua escuta interior. Pratique o discernimento. Aprenda a obedecer à paz que vem de Deus e a evitar os caminhos que o seu espírito rejeita. Quando você reconhece um sinal, Deus te entrega o próximo passo. Chegamos ao momento em que precisamos transformar conhecimento em prática. Você já entendeu que Deus envia sinais. Já viu que Ele faz isso por repetição espiritual, por sonhos significativos e por inquietações internas. Agora é hora de aprender a discernir, cultivar sensibilidade espiritual e responder de forma madura aos sinais divinos. A Bíblia diz: os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Essa guiança inclui entender os meios pelos quais o Espírito nos orienta. Esteja sempre em estado de vigilância espiritual. Jesus nos ensinou a vigiar e orar. Isso vai além de esperar o fim dos tempos. Envolve estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor e dentro de nós. Quem vive em constante distração dificilmente perceberá um sinal divino. Observe os detalhes, anote repetições e pergunte: Senhor, é o Senhor quem está falando? Mantenha um coração ensinável e humilde. A soberba impede a percepção espiritual. Quem já tem uma resposta formada, mesmo diante da direção de Deus, se fecha. Mas quem diz: Senhor, mesmo que não seja o que eu quero, fala comigo, esse vai ouvir. Deus se revela a quem está disposto a ouvir e obedecer. Pratique o discernimento com base na palavra. Todo sinal deve ser testado pela Escritura. Deus não se contradiz. Se o sonho, a repetição ou a inquietação te leva a fazer algo contrário à Bíblia, descarte. A palavra é a balança. Se o sinal tem fundamento, ele será confirmado pelo texto sagrado. Desenvolva sensibilidade por meio da oração. A oração afina os ouvidos da alma para a voz de Deus. Não apenas fale com Deus, ouça. Crie momentos de silêncio na oração. Deixe o Espírito falar. Peça: Senhor, abre meus ouvidos. E então, ouça o que vier depois. Cultive hábitos que te mantenham alerta. A vida espiritual precisa de rotina. Hábitos como leitura diária da palavra, oração, jejum e meditação constroem um solo fértil para ouvir a voz de Deus. Quem só busca a Deus em crises costuma perder os sinais que anunciam a própria crise. Escreva seus sonhos. Anote mensagens repetidas. Faça um diário de fé. Esses registros ajudam a perceber padrões. Espere com paciência. Deus nem sempre responde de imediato. Muitos sinais só fazem sentido depois de alguns dias ou semanas. A pressa é inimiga da percepção. Como está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Salmo capítulo 37, versículo 5. Não viva em busca de sinais, mas de intimidade. Os sinais são consequência de relacionamento. Quem caminha com Deus naturalmente recebe respostas, mas quem só procura experiências pode se tornar dependente de emoções. Quem caminha com Deus não precisa caçar sinais. Eles acompanham o caminho. Testemunhe os sinais que receber. Quando Deus fala, e você percebe, conte. Isso edifica outros e fortalece sua fé. Muitos despertam ao ouvir como Deus falou com alguém simples, como você. Monte um plano de crescimento espiritual. Estabeleça metas. Leia um capítulo por dia. Ore por 15 minutos. Jejue uma vez por semana. Escreva tudo que tocar seu espírito.
Faça isso por 30 dias e perceba como a voz de Deus ficará mais clara. Ande com conselheiros espirituais. Compartilhe sinais com pessoas maduras na fé. Muitas vezes, Deus confirma através de outros. Não caminhe sozinho. Deus te colocou em comunidade por um motivo. A maior resposta que Deus pode te dar é ensinar você a ouvir. Você é capaz de discernir os sinais. Com vigilância, humildade, prática e intimidade, os céus ficarão mais claros aos seus olhos. A palavra, a voz interna, os sonhos e os detalhes do dia a dia formam um tapete de direção divina. Bons ouvintes espirituais não são os mais espertos, são os mais disponíveis. Chegamos ao fim dessa jornada e agora é hora de reciclar, consolidar tudo o que foi aprendido e principalmente despertar uma atitude nova em você. Falamos sobre as formas mais comuns pelas quais Deus envia sinais, repetições espirituais, sonhos marcantes e inquietações internas. A grande verdade é que Deus não deixa seus filhos sem direção. A palavra diz: eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Salmo capítulo 32, versículo 8. Ele continua guiando, falando e avisando. O problema é que muitas vezes nós estamos distraídos demais para perceber. A tecnologia, o barulho, a pressa e a ansiedade nos tornam espiritualmente surdos. Mas quando você decide silenciar o mundo e focar no Espírito, os sinais de Deus se tornam mais claros. O Deus das Escrituras ainda envia sinais, Ele não mudou. Você não precisa viver inseguro tentando adivinhar o próximo passo. Deus deseja te guiar. Mas essa direção não vem para os distraídos, e sim para os sensíveis e disponíveis. Tudo que você aprendeu aqui não servirá de nada se não for colocado em prática. Então aqui está o desafio. Mude sua postura espiritual. A partir de hoje, comece a vigiar o que Deus tem repetido ao seu redor. Anote sonhos marcantes e ore sobre eles. Respeite os avisos que vêm pela inquietação interior. Busque confirmação na palavra. Fale com líderes espirituais. Crie o hábito de estar sempre com o coração atento. A intimidade com Deus te dá acesso a instruções que mudam o destino. Agora é com você. Deus já está falando. E o simples fato de você estar aqui, até o fim deste vídeo, pode ser o próprio sinal que você tanto pedia. Escreva nos comentários: eu escolho ouvir e obedecer os sinais de Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando de direção. Se inscreva no canal e ative as notificações. Curta o vídeo e ajude essa mensagem a alcançar outras vidas. Os sinais cessam, mas até no silêncio, Ele está trabalhando os seus. Passos seguros começam com uma resposta à voz de Deus. Que essa palavra gere frutos, que seu espírito esteja desperto e que você nunca mais ignore um sinal do céu. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. E fique atento, Deus pode te falar. Ainda hoje.